Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido, santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quero antes de tudo fazer uma oração com os irmãos, porque já estou sentindo a presença do inimigo. Mas o próprio Cristo, na sã doutrina, nos adverte, vem nos advertindo que nem as portas do inferno, irmãos, pode prevalecer contra a igreja. Que igreja? Aquela que tem uma placa que você frequenta? Não, a igreja que é você. Você é a igreja, você é o templo, você é a casa e a morada de Deus. Deus advertiu a Davi que ele não poderia levantar o templo, mas deixou para Salomão, e Salomão levantou o templo. E após o sacrifício, o esforço, fazer um lugar incrível para Deus se manifestar naquele lugar, Deus diz: eu estarei aqui nesse lugar. Então Deus se fez presente naquele templo, né? Assim como ele se faz presente quando vamos à igreja, porque Deus habita no ser humano hoje. O véu se rasgou e foi derramado o Espírito sobre toda a carne. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que está dentro dele, né? Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então essa pessoa, ela é a casa, é o templo, é a morada do Deus vivo, de Jesus e do Espírito Santo. Então entre nós, quando falamos do nome do Senhor, ele se manifesta. É por isso que Jesus falava na rua e o Senhor estava lá, o Espírito Santo. É por isso que Jesus falava no deserto e ele estava lá. É por isso que Jesus falava nas cavernas e ele estava lá. Não tinha um lugar concreto, um lugar necessário ali para se fazer a obra do Senhor e pregar o Evangelho de Cristo. Não havia limitação. Então você é o templo, você é a casa e a morada de Deus. A igreja que Jesus vai buscar é você. Não é placa, nem prédio e nem bloco. Ali é uma documentação que é feita para o Estado, quer saber o que vai ser feito naquele local, por uma questão de ordem, né? Então coloca-se um nome ali, um nome fantasia, coloca um nome ali para poder saber o que está acontecendo naquele lugar. Então não se apegue a isso. Se apegue a Jesus, se apegue a Deus. Mas lá em Hebreus diz que é bom e temos que nos reunir com os irmãos, né? Na congregação. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Então nem as portas do inferno podem prevalecer contra você, contra mim, contra os escolhidos de Deus. Amém? Farei um momento de oração. Deus amado e poderoso, vai queimando todo o mal. Senhor, desde o principado, a potestade, a hoste espiritual da maldade vai queimando. Queima, 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 queima. Você mexeu, foi com os escolhidos do Senhor, foi com a noiva do Cordeiro. Você vai tomar fogo no mulambo agora. Desde o principado, a potestade, a hoste espiritual da maldade, Senhor, manda os arcanjos guerreiros com as espadas de fogo, quebra o arco, corta a lança, corta a flecha, queima os carros do inimigo no fogo. Queima, 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 queima. Vai perdendo as suas forças aí, vai perdendo as suas forças aí. Queima, 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 queima. Dá seu grito de derrota. Pega o seu mulambo sujo, a sua heresia, a sua soberba, a sua falsa doutrina, a sua mentira, o seu engano. Queima, 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 queima. Vai caindo por terra, vai batendo em retirada. Sai do caminho dos escolhidos do Senhor, sai do meio do povo de Deus. Sai, sai, sai. E não volta nunca mais em nome de Jesus. Sai. E não volta nunca mais em nome de Jesus. Sai. E não volta nunca mais em nome do Senhor Jesus Cristo. E você sela com amém. Amém, igreja? Esse é o poder de Deus. Jesus disse, estendeu a mão sobre eles e deu-lhes poder para expulsar os demônios, curar os enfermos. E aí esse é o poder de Deus. Você sentiu a glória, o mal já caiu por terra e a vitória é sua, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma reflexão para os irmãos antes de entrarmos aí na mensagem. Tem alguns textos aqui que a gente vai destrinchar. É texto em cima de contexto, tá? É necessário entender quem são os falsos, como é que se identifica isso. E é uma coisa bem complexa aos meus olhos. É uma coisa que eu não me atrevo. Eu deixo a Deus julgar quem é e quem não é. Quem vai e quem não vai. Porque é complicado nos dias atuais, no passado já era, nos dias atuais piorou, né, irmãos? Porque cada vez mais está mais difícil viver nessa terra e está cada vez mais complicado. Então eu tenho que fazer a minha parte, porque a salvação é individual e você tem que fazer a sua parte. De resto, as pessoas, é Deus quem faz, é Deus que opera, Deus sabe como Ele faz, como Ele vai agir, como Ele está trabalhando. Nós não estamos aqui para fazer papel de juízes.
Ainda que sejamos, porque é um ministério do juiz. O juiz, como Moisés, juiz como Sansão, que foi uma pessoa incrível que morreu pelos irmãos. Pessoas ficam denegrindo Sansão aí, mas Sansão, ele é aclamado, ele é muito respeitado lá em Jerusalém e respeitado pelos irmãos lá. Tá? Porque conta uma história totalmente extrovertida, uma história totalmente fora do padrão, que não tem nada a ver. O cara entregou a vida dele para salvar vidas e morreu pelos irmãos. Mas ele errou e pecou como todo mundo peca aqui. Então respeita o irmão que se entregou e morreu pelos irmãos lá. Então Sansão foi um juiz. E muitos outros juízes tá aí. É só você ler o livro aí de juiz, você vai ver os irmãos que fizeram. Então existe esse juiz. Não é para condenar o irmão, denegrir o irmão, prejudicar o irmão ou a irmã. O juiz de Deus, ele veio fazer o contrário disso aí. Ele veio resgatar o oprimido, o abatido, o humilhado, aquele que é perseguido, caluniado, difamado, desrespeitado, que tem seus direitos defraudados, e é uma pessoa que conhece das leis de Deus, das leis do céu, das leis da palavra de Deus, que é a sã doutrina. Amém? Então existe esse juiz, tá? Então não é um juiz que acha que é alguma coisa na terra que não é nada. O juiz, ele recebe esse dom, essa patente espiritual. É membro do tribunal superior celestial da glória de Deus. Amém? Então vem com as leis aplicando-as. Amém? Então entenda bem, é difícil compreender. Então existem pessoas que até do diabo mesmo. Tem pessoas que amam o diabo. Pessoas que são satanistas. Se tiver um satanista aqui, Deus abençoe. Não tenho nada contra você. Quero que você seja muito feliz. Amém? Mas Jesus te ama também. Tá bom, irmão? Se tiver aqui pessoas que é luciferiano e de outras religiões, eu respeito todas as religiões, tenho amigos de outras religiões, eu respeito. Eu sou uma pessoa que tem classe, educação e sei tratar com educação, gentileza, cordialidade o meu próximo. Porque isso também é um mandamento, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Esse é o segundo maior mandamento. Então, se você é de outra religião, eu te amo em Cristo Jesus, você é uma pessoa incrível, quero que você seja muito feliz. Amém? E é isso. E quando tiver que falar de Jesus, aqui nós estamos falando de Jesus, falando de Deus, da palavra de Deus, que é a minha fé, é aquilo que eu acredito. E eu quero que compartilhar um pouco com você também. Amém? Sinta-se à vontade aí no nosso meio e que Deus te abençoe muito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então existem pessoas que até têm essa religião, mas não é má. Mas tem pessoas que é da nossa religião e é ruim. Todo lugar tem gente ruim, né? Gente maléfica, gente que gosta de dar lugar realmente ao sujo para fazer a maldade. Mas o ser humano, ele tem a ciência do bem e do mal. Não é tudo culpa do diabo. O diabo, ele influencia. A pessoa vai porque quer. Não existe esse negócio, fulano, foi o demônio que fez. Tinha um rapaz que ele ficava espancando a irmã, dirigindo a igreja lá, cuidando da igreja na obra. E ali, na época da pandemia, né? E ali, cuidando da igreja ali do Senhor e tal, a irmã estava doente, a pastora doente, eu cuidando da obra e tal. E ali ele espancando a irmã direto, o descarado. Quem bate em mulher não é nem homem. E ele espancando a irmã. Tome-lhe madeira, tome-lhe pancada. A irmã com o pescoço roxo, com os braços tudo marcado, roxo. Coitadinha, espancando direto. O cara chegou a pegar um martelo para vir para cima dela, quase que mata a irmã. Que foi quando ela Deus deu o livramento, ela pegou e separou do endemoniado. Aí ele vinha chorando, ai pastor, é o diabo, eu não sei, me toma. Eu falei, irmão, para de bobeira, para de mentira, que aqui não vai acreditar nisso aí não. Lá no mundão, quando eu tava no mundão, a gente assim gosta de oprimir, porque vai matar os outros, a mulher dentro de casa, oprimindo, dando de louco. Nós quebrava era na madeira. Mas agora eu sou um cristão e não vou mentir não, a vontade de te amassar não é pouca não, viu? Você toma vergonha na cara, como é que você vai bater numa serva de Deus? Numa princesa da glória, você não tem respeito, você não tem temor a Deus, irmão? Você é maluco? Deus te fulmina, rapaz. Ele, pastor, com aquela carinha chorando, desgramado. Aquele choro de crocodilo, aquela lágrima de crocodilo, irmão, sabe? E ele chorando assim, com aquela cara, eu tô vendo o cinismo na cara dele aqui, que aqui não esconde não. Eu vejo muito bem a intenção do dito cujo. Do mocorongo. E aí ele chorando. Pastor, me ajuda. Ora aqui por mim, eu não sei o que tá acontecendo. Falsidade pura. Falei, irmão, a Bíblia diz que a boca fala, o coração tá cheio. Se você tá cheio de maldade aí, ó, querendo espancar a irmã, é porque seu coração tá cheio disso daí. E ela fez o quê? Não fez nada. O que tinha acontecido? Ele ficava com galinhagem, com vagabundagem, com piranhagem, com as mulheres nas redes sociais e tudo, querendo marcar encontro e tudo, vagabundagem. Um traidor, um adúltero. E aí a irmã descobriu, ele ainda queria bater na irmã ainda, o descarado. Olha como tem gente que nem a Tim, irmão, sem fronteira, não tem vergonha na cara, o cidadão.
E aí ele querendo espancar a coitada ainda, com ele com piranhagem, com vagabundagem, com cachorrada. Já tem a mulher dele, para que ele tá com vagabundagem? Deus está vendo tudo. História é essa? Está sendo tudo escrito, está vendo tudo. E aí ainda quer espancar a irmã, espancando a serva de Deus que não aguentava mais as traições e sendo espancada dentro de casa. Eu falei, tá bom, irmão, vou fazer uma oração para você, mas isso aí não é demônio não. Isso aí é falta de vergonha na cara. Aqui é papo reto, irmão. Aqui não tem esse negócio não. Porque eu já tinha conversado com o rapaz já umas 3, 4 vezes já. E ele espancando, era 3, 4 pisas na semana. 3, 4 pisas na semana, a irmã não aguentava mais. Falei, pra que você fica com um cidadão desse aí? Um cidadão do céu, totalmente sem futuro. Não, manda esse cara sair andando, você vai morrer na mão desse cara aí, qualquer hora. Aí tem pastor, não, hora que Deus liberta, vai nessas ideias. Aí o cara dá uma martelada e mata a irmã lá, e aí? Quem disse que Deus chamou alguém pra ficar sendo espancada na mão de um pilantra? De um mau caráter que não tem vergonha na cara? Lógico que é. Ela vai morrer lá na mão do cidadão desse aí, um sujeito desse? Que história é essa? Tem que largar mesmo, meter o pé na bunda e falar, some daqui, seu demônio. Vai pra lá que Jesus vai te libertar, seu satanás. Querendo matar a irmã com vagabundagem? Que história é essa? Olha a história do cidadão. Quem bate em mulher não é nem homem. Aí eu falei pra ele, você gosta de bater na princesa da glória, na serva do Senhor, você não tem temor não? Deus vai pegar um lá na rua, e vai dar uma pisa, você bateu lá escondidinho em casa pra ninguém ver, né? Deus vai pegar um no meio da rua, vai te dar uma pisa, pra você aprender como é que dói. Você gosta de bater nela? Deus vai pegar um cara pra te dar um pau no meio da rua pra você largar de ser pilantra. Eu não vou falar o nome do irmão pra não denegrir aqui mais de ninguém, que eu não tô aqui pra denegrir mais do irmão. E que Jesus transforme a vida dele e liberte lá ele também. Que ninguém tá falando de salvação aqui. Estamos falando de conduta. Amém? Então, não passou um mês. Ele tava lá no portão, lá, foi arrumar problema, não sei na onde. Tava lá no portão, o rapaz deu uma coça nele no meio do portão, na frente da casa dele. Ele não batia na irmã lá no escondidinho, lá dentro da casa. Deus deu uma coça nele no meio da rua, no portão dele, para largar de ser pilantra. Então não vai pensando que Deus é bobo, não. Porque Deus, ele vem com a justiça, ele vem com a vingança e ele faz o que ele tem que fazer. Tava lá espancando a irmã com vagabundagem, lá com pilantragem, com traição, com injustiça, fazendo toda a maldade lá. Depois ele tomou um pau no meio da rua, para todo mundo ver. Ao vexame. Tomou uma pisa para largar de ser safado. Então, irmã, tem gente em toda religião, em todo lugar tem gente ruim. Jesus liberta também. Jesus transforma, Jesus molda caráter. A palavra do Senhor está aí. A pessoa precisa querer se dedicar à oração, ao jejum, à consagração, ler a Bíblia, louvar a Deus e ter uma vida regrada. E aí sim, o Senhor começa a trabalhar nessa vida e tem transformação, tem mudança nessa vida. Então ele tem também, todo mundo tem. Deus resgata o mais vil pecador, irmãos. O mais vil pecador o Senhor resgata, tá? Então tem pessoas que não vão gostar de você, tem pessoas que vão te odiar, tá? Agora, quantas vezes você viu alguém importante, poderoso, se importar com quem o odeia? Então, que sejamos odiados por eles. Os frustrados, os fracassados, eles precisam odiar para ter certeza. Você precisa ser odiado por esses, né? Para ter certeza de que você está no caminho certo. Para uma pessoa de honra e caráter, ser odiado pelos tolos e os inúteis é um dos maiores elogios que se pode receber. Não há nada de vantajoso em ser visto como alguém especial, incrível, maravilhoso, por quem é cego, é rastejante, soberbo, mau caráter. Então, por estes, seja odiado. Pare de esperar amor de quem é composto de maldade, traições, ódios, angústias, injustiça. Pare de querer mudar como as pessoas lhe veem. Você não deve se comportar como um verme se quiser voar como uma águia. A honra é um atributo que não pode ser visto pelos desonrosos. É uma cegueira impossível de ser curada pelos honrosos. Por isso, não gaste nenhum segundo da sua vida com isso. Perceba, se você é amado pelos falsos,
desonrosos, pilantras, mau caráteres, medíocres, qual será a virtude que eles amam em você? Para eles, esses gravíssimos erros, esses frutos de falhas e erros, aos olhos destes, isso são virtudes. Entende agora porque o ódio deles é um enorme elogio para você? O ditado já diz que você é o resultado das 5 pessoas que lhe rodeiam. Então, se você é rodeado dessa espécie de indivíduos, com certeza você nunca será uma águia. A sã doutrina já nos descreve que não se deve dar pérolas aos porcos. Isso quer dizer que os porcos não sabem a diferença entre a pérola e o estrume. Portanto, para você ser louvado pelos falsos medíocres, você precisa ser o melhor entre eles. Ou seja, o que alcançou o maior nível possível de falsidade, soberba, mediocridade, falsidade, injustiça. Então ignore-os. Não é odiá-los, é ignorá-los. Se você soubesse o quão frágil e milagrosa é a sua vida, saberia que qualquer tempo e energia gasta com um miserável é um passo a mais, um rumo à morte. Aceite se você quer voar alto. Se Deus te escolheu para essa grande obra, não pode mais se importar com os que escolhem com essas atitudes rastejar. Você é alguém incrível e Deus te chamou para coisas incríveis. Então você viverá coisas incríveis. E águia não voa com pardais. O único animal que se atreve a levar uma com a águia é o corvo. Mas ele é tão medíocre que a águia não toma nem tempo para perder com ele. Ela só vai voando, voando, e vai subindo, 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 até chegar lá em cima, e aí chega num ponto em que os corvos não conseguem mais respirar, falta ali oxigênio, então eles caem. Então isso acontecerá, isso acontece com você. Então você tem que analisar essas coisas e colocá-las em prática para que você possa voar alto, porque você é uma águia e você vai voar em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Não é desmerecendo ninguém, mas tem pessoas que realmente não dá. Você ora de longe, ama, abençoa e que Deus abençoe a todos. Como a Bíblia está dizendo, se 2 pessoas não podem andar junto, pode haver concordância? Aliás, se não há concordância, pode andar junto? De maneira nenhuma. Então você tem que saber o seu lugar, saber o seu ambiente e, claro, tratar todos com cordialidade. A pessoa pode ser maior mau caráter, sem educação, sem respeito, sem caráter, sem gentileza, pode ser o que for. Eu sempre vou ser cordial, vou ser educado. Claro que quando eu tiver que ser duro e falar umas verdades, eu não vou omiti-las. Até para o bem do mesmo. Mas amém, irmão, você já entendeu. Então vamos entrar aqui na mensagem do Senhor, tá? Que está no livro de João, primeiramente. Vamos falar sobre os profetas, sobre o espírito esse espírito que tem que ser provado, sobre os falsos profetas, porque é um equívoco. Aí é uma coisa muito deselegante, desagradável no meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus chamou o povo cristão para estar unido. Quem estava perseguindo o povo cristão não eram os cristãos, não. Quem estava perseguindo os cristãos eram os fariseus, lá, os judeus. Problemático, que não queria aceitar Jesus. Eles não queriam aceitar a sã doutrina, não queriam aceitar Jesus Cristo. E aí Jesus vinha trazendo caminho. Eles ficavam perseguindo, querendo destruir Jesus. E perseguiu o evangelho de Jesus. Então, se você acha natural um crente ficar perseguindo outro crente, isso é coisa do diabo. Um crente ficar falando da vida do outro crente, isso é coisa do inimigo. Um crente querendo puxar o tapete do outro crente, isso é coisa de Satanás, de Belial, Boizebu. Isso nunca foi coisa de Deus. Aí tem um fuxico gospel, tem não sei o que da contenda, da falação de quem pecou, quem errou. Quem errou, o problema é dele. Nós temos que orar pelo irmão e orar pela irmã para Deus levantar. Ou você é o que abate? Você é o que abate, é o que derruba?
Ou você é o que levanta? Por causa desses textos que as pessoas não lêem, não estudam, não tem informação, indoutos, analfabetos religiosos, sem a presença do grande, e aí fica afrontando os irmãos. Ou você nunca errou, não? Ou você nunca pecou, não? Porque você fala para mim que você é santa como Deus é santo, que você é santo como Deus é santo, eu não vou abraçar. Agora, se você tem pecado, se você já pecou, por que você está tacando pedra no outro, então? Você não toma vergonha na sua cara? Ah, a irmã pecou ontem. Ai, nossa, incrível. Mas você ontem estava escondidinho também fazendo umas cachorradas, né? E semana passada? E mês passado? Já esqueceu? Deus não esqueceu, não. E ele fica só olhando a hipocrisia. Por causa de gente que não estuda. Quer falar de Deus, mas não estuda o que Deus pensa. Como Deus fala, como Deus quer, como Deus age. Quando lê, ele corre. Aí já terminou. Não sabe nem o que a história está dizendo. Não sabe nem o contexto da história. Não, mas quer ensinar. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um médico ir trabalhar no hospital, tá exercendo a sua função sem ter estudado 8 anos. Sem se dedicar no conhecimento. Nunca vi. Nem um advogado com menos de 5 anos de estudo, pegando ali recebendo ali a carteirinha da OAB, né? Poder exercer a função dele. Eu nunca vi. Mas tá cheio de gente aí inventando moda, aí inventando história, contando história do cavalo da pata quebrada, inventando heresia. Eu nem precisei fazer teologia, mas eu entendo sobre teologia. Primeiramente, a teologia quer dizer, vem do grego, a palavra grega, tá? Que é theos, que é Deus, e logia, que é estudo. Então, quando você está orando, jejuando, se consagrando, você pega a Bíblia e começa a meditar na palavra de Deus, você está fazendo teologia. É só um sentido de palavra. Teologia não é você pegar uma pessoa que, às vezes, com todo respeito, eu sei que tem muitos teólogos aí que é cheio de Deus, que busca Deus, eu não estou generalizando, mas tem alguns, é porque ele vê a demanda. Ele é um profissional. Ele vê a demanda dele. Ele não é espiritual, ele é carnal. Ele vai falar das coisas carnais, daquilo que ele acredita, das coisas físicas, que às vezes agrega também a questão arqueológica, a questão científica. Lógico que é, isso é incrível, essas questões é maravilhosa. Você vai aprender, vai evoluir e agrega na ministração, agrega na pregação. Mas às vezes esse cidadão, ele não é espiritual e ele nem crê às vezes nem na palavra. Ele já vê ela como um livro comum. Então ele nem é da religião às vezes, mas ele estudou sobre aquilo, e ele vai te ensinar, aí ele vai colocar um monte de heresia lá também, vai distorcer algumas coisas, tem coisas que ele não vai acreditar, ele vai falar outras coisas, aí você está absorvendo tudo aquilo ali, que nem na escola, que conta um monte de mentira de história que a gente hoje descobre que não tem nada a ver. Lógico que é. Então a teologia é você jejuar, se consagrar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus e falar: Senhor, fala comigo aqui, porque eu não fiz teologia. Não desse jeito, eu fiz a teologia que o Espírito Santo me trouxe. A teologia do céu, da Bíblia, da sã doutrina, com o que diz a palavra de Deus. Eu subia no monte para orar, e ali o Senhor falava comigo: filho, é assim, 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 assado. Aí eu chegava em casa, abria a Bíblia. Sente a glória. E aí eu abria a Bíblia e começava a ler a palavra do Senhor. Aí daqui a pouco aparecia no texto aquilo que Deus estava falando comigo no monte. E assim o Senhor foi me ensinando. Tiago vai dizer que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Foi ele que me ensinou. Ninguém pegou na minha mão para me ensinar nada. Nem um texto, ninguém me ensinou nada. Tudo eu fiz com Deus, sozinho. E é por isso que eu ando sozinho e eu gosto de estar sozinho. Eu acho que eu sou que nem Elias, assim, eu gosto de ficar sozinho. Eu também sei lidar em sociedade, a gente vive em sociedade, sei lidar com o público, estar com as pessoas, dialogar, conversar. É incrível, maravilhoso, lógico que é. Mas eu gosto mais de estar sozinho. Não sei porquê, eu sinto paz, eu sinto alegria, eu me sinto feliz estando sozinho com a presença dele. Sente a presença dele aí, ó. É a gente, eu gosto de estar com ele. Com o Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo. Eu não gosto de estar muito em bololô, não dá sabe, às vezes um momento ou outro até fico, mas é difícil, eu não gosto. Eu gosto de estar sozinho, para ter mais intimidade com ele. Então é nessa intimidade que ele foi me ensinando, que ele foi me capacitando, foi me preparando. E é por isso que eu sou odiado. Eu não estou nem aí para quem me odeia. Já fui disso aqui no início do texto. Isso aqui é experiência de vida. Se você pegar e colocar em prática, você vai ver que vai ser incrível para a sua vida, né? A única coisa que me feriu foi a coisa das minhas menininhas, que eu amo demais. E daqui a pouco Deus também está trabalhando. É coisa que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, eu deixo na mão do Senhor. Mas tem momentos que a gente passa muitas tristezas. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Jesus disse isso.
Então é isso, não é negócio de pilantragem de ninguém, nem de inveja, nem de falsidade, nem de cara feia, nem de fofoca, nem de bochicho. Irmão, com todo respeito, eu tô cagando e andando para isso aí. Amém? Então vamos entrar aqui logo nos textos para que você possa entender e parar de ficar condenando as pessoas, porque tem gente que é tão atrevido que ele quer sentar no trono da glória. Você sabe o que aconteceu com o último que sentar no trono lá, né? Foi abatido até as profundezas dos quintos dos infernos. Porque tá cheio de gente querendo sentar lá para dizer quem é de Deus e quem não é. Quem é do céu e quem não é. E nisso afrontando, a Bíblia diz que está tocando nos ungidos e maltratando os profetas. Por causa da sua ignorância, por causa da sua imbecilidade, por causa da sua falta de conhecimento e de informação. Burrice, no sentido geral da palavra. Humilhando e pagando um grande preço e procurando a ira de Deus, que é pior. Porque vai caçando problema com os escolhas de Deus, daqui a pouco Deus vem e faz justiça. Tá pensando que Deus é bobo, é? Tá pensando que Deus vai ficar sentado lá no céu, lá sentado, vendo você com cachorrada, com pilantragem, fazendo inferno na vida das pessoas, prejudicando as pessoas? Aí Deus vai ficar só olhando lá, tudo bem, pode fazer, fica à vontade. Abraça, vai brincando, brinca bastante, faz o mal bastante, depois você vai ver a ira de Deus sobre a sua vida. Não faça isso, se arrependa e volte atrás. Então vou trazer os textos, porque você não estudou até hoje. E você fica ouvindo o que os outros falou. Para que esse negócio de bibibi tem aqui na orelha. Você viu com a cobra aqui, ó, na orelha da Deva aqui, ó, Adão também aqui, ó, abraçando ideia. Você não tem que abraçar ideia, você tem que consultar a verdade. Porque o justo anda com justiça, com verdade, não é com mentira, com calúnia, com injustiça. E aí você vê o outro lado da história. Você sempre tem que basear nos dois lados da história. Para você estar pautado com a verdade, sendo uma pessoa íntegra, justa e correta diante de Deus. Porque não é como os homens te vê. Os homens vão te ver como eles quiserem ver. Se forem medíocres, pessoas falsas, você não vai ter virtudes para eles, a não ser que você seja o melhor entre eles, que faça o que eles fazem. Entende? Porque quando você é correto, uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa gentil, agradável, gosta de ajudar o próximo, você vai ser às vezes tirado até de trouxa. Alguém que se pode manipular e ser usado por eles. Entende? Agora, se ele percebe que você tem essas virtudes também, não pode ser manipulado, eles vão ser contra você. Claro que é. Então, abra sua mente, evolua sua mente e prossiga no caminho da justiça. Não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas veem, não é o que elas dizem, é o que Deus vê. Santa, 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 santo é o Senhor, Rei de todo o universo, e toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Importante é o que Ele vê. Então eu sei quem eu sou com Ele e o que Ele é comigo. Então é isso que você tem que saber, que é o que você é em Deus, para Deus e para a obra de Deus, e é você e Ele, mais ninguém. Porque se fosse assim, Jesus não vinha fazer a obra. Tava aqueles fariseus, aquele povo, tudo contra Jesus. Por isso que ele falou, o profeta não tem valor a não ser na sua pátria. Porque Jesus era perseguido, era caluniado, era afrontado, desrespeitado até hoje. Está escrito no Talmud que Jesus não quis se converter. E aí está lá no inferno sendo queimado no excremento quente, no Talmud, no livro do judeu. Não o judeu messiânico que aceitou Jesus, o judeu ortodoxo, o Askenazi, que alguns é nascido na Alemanha. Que são o judeu, que eu já disse, o Askenazi. Então, até hoje Jesus é difamado por eles. Falaram mal, muitas outras pessoas falam mal de Jesus. Como é que você quer que todo mundo fale bem de você? Como é que você tem credibilidade com todo mundo e com todos? Isso aí não existe. Os que são seus, sim, vai estar aqui com você. Lado a lado, para qualquer situação. Os que não é, já é do contra. E gente que não presta, não vai falar bem de você. Como é que você vai ser falado bem na boca de gente que não presta? E outras pessoas se deixaram levar. Não é nem que a pessoa não presta, mas se deixou levar pela mentira, pela calúnia, abraçou a ideia, não consultou a verdade, não sabe nem o que está acontecendo e sai falando merda. É gente imbecil, gente burra, que não tem sabedoria e não sabe resolver as coisas. Não são pessoas que resolvem problemas, são pessoas que trazem e criam os problemas. São os chamados problemáticos. Sai do meio dessa gente, perdoa, não odeie-os, mas ignore-os. Vai ser melhor para você.
Então eu quero que você entenda o que diz a sã doutrina, porque a sã doutrina não é criação de invenção de seu ninguém. A Bíblia condena em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo vai dizer: Timóteo, assim como já te disse, eu vou te advertir de novo. Avisa os irmãos para que ninguém ensine aí outra doutrina. Assim como Davi Miranda ensinou outras doutrinas, como outros irmãos, José Wellington ensinou outras doutrinas na Assembleia de Deus, lá na Congregação Cristã do Brasil tem outras doutrinas, isso está errado. Fica bem claro, tá? A Bíblia condena essa prática aí. E é por isso que uns irmãos é contra os outros, atacando os outros, falando mal dos outros, que o falso profeta, que aquela igreja é do diabo, a outra é de Deus. Que palhaçada é essa? Vai estudar a Bíblia, seus hereges. A Bíblia está sendo bem clara. Paulo vai dizer: se eu viesse agradar os homens, eu não seria enviado de Cristo. Em Gálatas capítulo 1 ele vai dizer: maravilha, meus irmãos Gálatas. De novo falando para ninguém ensinar novas doutrinas. Se nem Paulo podia ensinar doutrina, nem os apóstolos podiam ensinar doutrina, por que o Davi Miranda inventou? Ele não sabia. O irmão foi um grande homem de Deus, um servo de Deus. Deus usou ele para me curar com 3 meses que eu estava morrendo. Deus me trouxe a vida lá na Baixada do Glicério, lá no altar, diante do altar. Deus me deu a vida de novo, com 3 meses. O diabo sempre quis me matar. Nunca arrumou nada e nem vai arrumar. Que aqui não tem boi para Satanás aqui não. Abraça. Fui forjado no meio da guerra, eu nasci na morte. No meio da morte eu nasci. Deus me trouxe a vida. E vários tentou. Quem quiser tentar, pega a fila. Abraça, que nós não vai fraquejar não. E eu sei quem tá comigo, os arcanjos guerreiros armados até os dentes. E eu não mosco na padaria. Abraça. E quem dá moral pra cocô é mosca. Aqui não, esquece. Então, louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Você precisa começar a entender mais a palavra de Deus para você falar. Porque Deus não é brincadeira não. Para você ficar falando besteira, ensinando heresia, falando bobagem, maltratando as pessoas, humilhando as pessoas, fazendo esse mundo pior. Faça esse mundo ser melhor. Para esse mundo ser melhor, começa com você, sua atitude. Em respeitar o próximo, amar o seu próximo como a você mesmo, ajudar. Ah, não pode ajudar? Então não atrapalha. Se recolha com a sua insignificância cósmica, porque você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Grande aqui é Jesus. Grande aqui é papai, o Espírito de Deus. Eu vejo todo mundo em pé de igualdade. Só que eu não me soberbeço sobre ninguém, não me acho superior a ninguém, mas também não me inferiorizo não. Não me rebaixo para caber no mundinho de seu ninguém. Não sou desse tipo de gente. Não sou dessa espécie de indivíduo. Eu vejo todo mundo em pé de igualdade aqui, ó. Para mim pode ser quem for, pode ser o Papa. Aqui, ó, na bolota do zóio. Que somos igual, o que ele tá, o quê? Não entendi. Porque Deus, ele mata, fere, lança no abismo, até na profundeza do inferno, se ele quiser. E aquilo que é meu, a cadeira que eu tenho que sentar onde eu tiver que chegar, se que tiver me atrapalhar, Deus mata, fulmina e lança no abismo. E eu vou sentar onde eu tiver que sentar. Porque o meu compromisso é com ele, não é com homens. Os homens eu amo, eu respeito, só que a minha prioridade maior é o meu Salvador. Passei por uma situação difícil agora, que eu tive que passar situações para os crentes verem. Olha eu aqui, ó. Olha como é que eu tô aqui, irmão, ó. Aí os irmãos falam: em vez de vir me ajudar, irmão, tá tudo bem? O que você tá precisando? Tá passando alguma coisa, irmão? Nossa, tá tão diferente. O que houve com o irmão? Veio alguém? Não veio ninguém, nem parente. Nem parente não veio. Mas tava rasgando meu nome pra cima e pra baixo, falando mal de mim. Ah, o pastor Nita, não sei o que, falando mal. E eu pra ver mesmo, que eu sou desse. Pra todo mundo ver. Aí chegou os crentes olhando, e de vez de perguntar: ô irmão, tá tudo bem? Porque é isso, demonstra que eles são falsos, hipócritas, caluniadores, maldizentes. É isso, Deus provando. Provando para ver a atitude deles, se eles seriam aprovados, se receberia a bênção, receberia a vitória. Como receberia a vitória, pastor Nilton? Sendo pessoas honestas, pessoas conscientes, humildes, com amor no coração verdadeiro e querer ajudar o próximo. Ô irmão, tá tudo bem? O que houve? Não, tô orando por você, vou jejuar, Deus vai dar vitória. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de escolhido de Deus, não é ficar rasgando o nome das pessoas por aí, falando bobagem daquilo que você não sabe. Você não sabe o que as pessoas passam. E aí juntou um pouco do útil com o agradável. Eu estava muito triste por causa das minhas meninas, e aí juntou o útil com o agradável. Eu precisava de um pouco de dopamina para alegrar, um pouquinho, estava triste, juntou o útil com o agradável. A obra de Deus para provar essas pessoas e a minha vontade de precisar de um pouco de alegria, porque até Jesus chorou aqui, né, irmão? Quem dirá nós, né? Então eu não estou nem aí. Estou segundo a proposta e a missão dele, porque eu nunca vi ninguém cheio do poder, cheio do Espírito Santo, fazendo o que não convém. Nunca vi.
Nunca vi ninguém sendo abençoado, prosperando, vencendo na vida, fazendo aquilo que o mestre não mandou. Então essa é a verdade. Osés teve que casar com uma prostituta, uma adúltera, ter filhos de prostituição, ou seja, o filho não era nem dela. E ela continuar se prostituindo, para ele falar para o povo lá, que ele estava sendo traído, né? Porque Deus estava sendo traído, que o povo estava adorando imagem de escultura, estava adorando outros deuses e tinha abandonado o Deus vivo. O povo de Israel. Mesma coisa quando ele estava lá no deserto, lá adorando o bezerro, que Moisés veio, quebrou as placas. Mesma coisa, adorando imagem, adorando, pedindo para outros deuses ajudar ele. Deus triste, se sentindo traído. Então a traição não é o pecado, a traição é abandonar Deus e adorar outros deuses. Pedir para outro Deus fazer aquilo que Deus, o único Deus, pode fazer por você. Entende? E aí o que acontece? Ali Deus chateadíssimo por causa dessa idolatria, sendo traído. Então Osés teve que ser traído para ele sentir, porque o profeta sente o que Deus está sentindo na carne, no coração. Isso é profeta. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Vai fazer o que tiver que fazer. Não é um boca aberta que fica de capa aí dizendo que é uma coisa e não é profeta de nada. Não sabe nem o que é profeta. Não estudou nem a história dos profetas. Aí fica falando que é profeta. Irmão, vai estudar. Talvez você seja, ainda não está pronto. Mas desse jeito aí não me parece ser profeta, não. Com todo respeito. E aí ele casou com a prostituta tinha que se continuar sendo prostituta. Imagina, você vai falar com um cara profeta, serve de Deus, se a mulher dele está no cabaré lá. Ah, ele não conserta nem a casa dele, como é que ele vai consertar dos outros? É bibibi. Está na palavra. Então é por isso que ninguém tem que olhar para a vida do outro. Porque quem sabe da vida do outro é Deus. A chamada do outro, que o outro tem que fazer, é Deus. O que o outro vai ter que passar para ter experiência, capacidade, capacitação para fazer a obra do outro, é Deus, não é você. Ou você é Deus. Ou foi você que escolheu ela e ele. Então se recolha com a sua insignificância, não se intrometa nas coisas de Deus. Porque se você se intrometer nas coisas de Deus, Deus vai se intrometer nas suas coisas. E não vai ficar legal para você. Porque se Deus encontra você, quem vai te ajudar? Você vai pedir socorro para quem? Quem vai te acudir? Então não mexa com o que você não sabe. Para de afrontar e humilhar as pessoas. Que senão você vai pagar um preço grande. Mas é um preço grande que você vai pagar. E você vai chorar amargamente até o último dia da sua vida nessa terra. Então respeita as pessoas. Começa a ser uma pessoa decente. Uma pessoa honesta, uma pessoa amável, uma pessoa gentil, uma pessoa agradável. Então eu tive que passar por isso. Aí Osés chegou para eles e falou: vocês de dia vocês andam de mão dada com Deus aí, ó. Mas à noite vocês se deitam com Baal, com Astarote, com Azerá. Vocês me traem à noite, com Baal, com Astarote e com Azerá. É Deus falando, traidores. E aí o coitado do profeta tinha que ser traído, né? Por causa de quem? Por causa de gente que não presta. Profeta que sofre na carne o preço do povo que não presta. Aí a gente tem que passar coisas terríveis para poder fazer a obra de Deus, para mostrar para as pessoas tomar vergonha na cara e começar a fazer o evangelho de verdade. Porque isso aí nunca foi evangelho que não tem amor. Evangelho de calúnia, de mentira, de perseguição, de afronta, de soberba, de arrogância, de prepotência. Quem diz que isso é evangelho? Só se for o evangelho do diabo, das trevas, de Satanás, onde as pessoas não querem nem estar dentro da igreja, são acusados injustamente, com injustiça, com mentira, com pilantragem, não querem nem estar no meio desse povo terrível. Por causa de quê? Por causa de gente que dá lugar a Satanás, a Belial, a Lúcifer, a Leviatã. Então você se coloca na posição que Deus te chamou de amor, de verdade, justiça. Não é com vagabundagem, com pilantragem, não. Olha o que Deus diz aqui na palavra, para você aprender o que a palavra fala sobre o Espírito, provar o Espírito, sobre o que é o falso profeta, como identificá-lo, como é que é as questões. Eu vou te provar aqui que isso é uma coisa impossível de identificar. E olha que eu oro aqui, às vezes 18 horas aqui, ó, 10 horas por dia aqui orando aqui, às vezes eu nem durmo. Orando, tô aqui trabalhando, tô orando, tô falando com Deus, cheio do poder, e eu ainda não consigo identificar. Imagina você que não ora nem meia hora, não ora nem 20 minutos, nem louva a Deus, tá nem buscando a presença. Isso eu faço todo dia. Você não tá indo nem na igreja uma semana, não vai nem um dia, você nem fala. Imagina você, vai identificar como isso daí. Então vamos nos textos aqui, ó, para identificar, pra você poder entender. Olha lá.
Primeiro texto que a gente vai se basear é em João capítulo 4, versículo 1. Amados, Jesus falando, tá? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Olha isso. Então já está claro para você entender aqui, né? É que os irmãos não lêem o versículo de baixo. Eles só gostam da falta do falso profeta. Tem que provar os profetas para ver se o Espírito é de Deus, porque há muitos falsos profetas aí. Então nisso, aí ele não entra no nisso conhecereis, por quê? Porque ele quer ficar só nessa parte, para afrontar os profetas. Porque eles querem afrontar as pessoas, humilhar as pessoas, e quando ele não gosta de uma coisa, ele vai falar, não, é falso profeta. É para levar uma. Eles não querem ler o texto do jeito que é, da maneira que é, da forma correta. Eles querem ficar arrumando contenda com as pessoas, humilhando as pessoas. O texto está bem claro aqui em João, capítulo 4, que todo aquele que confessar que Jesus veio aqui na terra, em carne, ele é de Deus, ele tem o Espírito de Deus. O que não confessa isso tem o Espírito do engano, que é o Espírito do anticristo, que já está na terra desde aquela época. Então você já entendeu que para você provar aqui o Espírito, hein? Então para de desrespeitar o Espírito Santo nas igrejas por aí ou nos lugares que a pessoa está falando, não, é Espírito do engano. Fica afrontando. A Bíblia diz que Jesus ele diz, todo pecado aos homens lhe será perdoado. O único pecado que ele não vai receber perdão nem nessa vida e nem na outra, porque na outra é quando você vai ter um julgamento ali, e aí você vai ser julgado, ou viver para sempre, ou você vai morrer para sempre lá no inferno, ficar sendo queimado, sendo torturado. Então ele vai dizer, todo pecado aos homens lhe será perdoado. O único pecado que o homem não vai receber perdão é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então olha aí onde você está se metendo. Você está se metendo no caminho onde a graça não te alcança, onde a misericórdia de Deus não te alcança. Porque se você blasfema contra o Espírito Santo de Deus, você vai ser queimado no lago de fogo do inferno e não tem jeito. Então não entra nesse caminho não, que você vai pagar preço, vai perder a sua vida eterna. Não entra nessa vereda. Esse é o único pecado que não tem perdão. Todos têm, mas esse não tem. Então você não entra não, o diabo é doido para te levar nesse caminho, porque aí ele já vai junto com você. Aliás, você vai com ele, porque ele já está condenado. Ele quer levar quantos mais ele puder para estar com ele lá. Que o bicho é falso, ele é invejoso, ele é pilantra, ele é mau caráter, ele é sujo. Ele vai para lá e ele quer levar você com ele. Então fica blasfemando contra o Espírito Santo, que aí depois você não vai reclamar. Porque a palavra está sendo pregada, você sabe a verdade, você não é um ignorante. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Antes você não sabia, não. Beleza. Mas agora em diante você sabe. Todo espírito que veio aqui, todo aquele que confessa que Jesus veio na terra, esse espírito é de Deus. Essa pessoa tem um espírito de Deus. Não tem o espírito do engano, não. Esse é o primeiro texto que eu queria aqui, que são 4 textos, certo? Então vamos lá agora em Mateus, palavra de Jesus também. Mateus, capítulo 7, ó. Os falsos profetas, o título. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a Bíblia vai dizer aqui, Jesus está dizendo, para ficar ligeiro com os falsos profetas. Porque aquilo que frutificar dele, certo? Os seus frutos, porque a Bíblia diz que nós somos uma árvore diante de Deus. E nós produzimos frutos. Quem são os frutos? São as pessoas que eu ganho para Jesus, são frutos. Eu já ganhei até agora 584 almas, que a semana passada eu ganhei mais 2 almas para Jesus. E tá pouco.
584 almas. Então essas almas, elas são orientadas por mim, pelo menos aqueles que se deixam, né? Que difícil é fazer discípulos, mas a gente está discipulando muitos aí, né? Acompanhando os irmãos, ensinando a palavra de Deus. Inclusive ela está sendo pregada aqui, não tem desculpa. Então eles estão aprendendo comigo como ter uma boa postura, um bom caráter, ser uma pessoa amável, uma pessoa de Deus, não religioso problemático, eu já expliquei isso aqui. Tem várias doutrinas aí criadas pelo homem que não é de Deus, eu não sou obrigado. Que fica claro isso daí. Amém? Eu não sou obrigado a seguir doutrina de homens, nem filosofia humana. Eu vou seguir a sã doutrina, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Quem quiser seguir, Deus abençoe. Ninguém está pedindo para você mudar aqui. Só que isso que você segue é contra a palavra de Deus. É contra a Bíblia. Apocalipse 22:18 vai dizer: ai daquele que acrescentar na minha palavra, vou lhe acrescentar as pragas aí. Deus mandou falar aqui na Deus e Amor, aqui, ó, no dia 2/2 de 2020, que ele ia mandar a praga, a peste, as enfermidades mortais, que ele ia matar os anciões, que ele ia fechar todas as igrejas da Deus e Amor do mundo, e que ele ia lá no palácio jogar a enfermidade lá, jogar praga lá no palácio, lá para eles aprenderem a respeitar e tratar os ungidos com amor, com respeito, não maltratar os profetas por causa da idolatria, o povo adorando Davi Miranda. Que lá dentro, lá fora, a placa tá amor lá fora, mas lá dentro é só calúnia, fofoca, é disseminação de mentira, é soberba, é arrogância, maltratando as pessoas, os que estão dentro, maltratando para sair para fora, e os que estão fora ele já vê que é do diabo mesmo, é algum outro ali e tal, que eles tratam bem e tal, e não vai buscar as ovelhas não, quando vai faz aquele evangelismo ali barato, mas quando chega na igreja as pessoas é humilhada. E Deus disse que ia mandar praga, peste, as enfermidades mortais, que ia matar os anciões e fechar todas as igrejas do mundo. Olha isso, ia lá no palácio jogar praga lá. Inclusive dispersar o grupo de jovens, porque a culpa dos jovens não. É porque quem já foi casado, mesmo que não conhece a Deus, mesmo que casou com 16 anos de idade, se ele aceita Jesus com 50 anos, ele chega com 25 anos, que ainda é jovem, né, com 25 anos, ele casou com 16, já divorciou, separou, aí aceitou Jesus com 25. Mas se ele chega na igreja lá, ele não pode servir a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus com os irmãos, com os jovens lá não. Heresia, falsa doutrina, humilhando os irmãos, maltratando as pessoas. Por isso que Deus falou que ia dispersar o grupo de jovens. Não por culpa dos jovens. Jovens têm o que a ver com isso daí. Mas por causa dessa falsa doutrina introduzida dentro da igreja de Deus e Amor. Eu vim aqui para falar a verdade. Não vim aqui bajular ninguém. A igreja de Deus e Amor é de Deus. Mas Deus está fazendo uma mudança nisso daí. Porque a palavra está fora da palavra. Está cheio de heresia, predicando, perturbando os irmãos, fazendo inferno. Tem irmão que tem 27 anos, não foi batizado, não tomou Santa Ceia ainda. Que história é essa? Vai deixar a escolhida de Deus ir para o inferno? Que igreja é essa aí que está fazendo tudo errado? Eu congrego na Deus e Amor, tô aí, não vou sair, foi aí que Deus me deu a vida. Foi aí que Deus mandou estar. Eu não vou para lugar nenhum. Vou fazer a verdade. Os irmãos fez de tudo aqui no Parque Nova, um inferno aqui, tá costurando ideia, levando mentira lá pro outro lado lá, achando que vai me parar. Ninguém vai me parar. Você está arrumando é problema com o grande. E a espada da justiça tá aqui. E se eu tiver que usar, igual eu usei da outra vez, eu vou usar. Passou 24 dias, Deus me deu falar, ó, é 40 dias no máximo que Deus tá mandando a praga aqui, ó. Tá fazendo isso aqui, ó. Igual Jonas. Porque a gente só entende que Jonas passa quando a gente passa o meio. Eu nem queria estar no meio desse povo. Eu nunca tive, quase 4 anos, nunca tive um dia de alegria nesse lugar maldito. Vou falar logo a verdade. Eu podia estar ganhando 6 mil euros na Europa, abençoado, você dá o quê? Mais de 30 mil reais. Abençoado, vivendo bem, tô no buraco aqui. Sofrendo pra caramba no meio dos pilantra. Então você respeita, rapaz. Seja grato, que eu tô vindo aqui resolver um problema que nem é meu. Porque não foi a minha casa que inventou essas heresias e criou esses montes de monstrinho em redor do mundo, não. Eu tenho nada a ver com esse problema aí. Então eu tô vindo aqui resolver o problema que é de vocês. Então tenha respeito. Trata com educação, com gentileza, sem arrogância, sem soberba. Porque a espada já está na casa de vocês. Você não se ligou não, né? Mas você vai se ligar daqui a pouco. Então venha na paz do Senhor Jesus Cristo todos aí, ó. Na paz, que eu sou profeta, mas eu não sou idiota. E eu sei do poder que está em mim e a espada que está aqui para me usar a qualquer hora. Eu não vou usar para o mal não. Mas se Deus mandar, fala, vai, lança a espada agora e lança a palavra de novo. Igual foi em 2020, eu vou fazer de novo. Ou você está pensando que eu vou hesitar? Ou você está pensando que eu vou fazer capricho de vocês? Eu não sou um bajulador, nem puxa-saco. Vim fazer o que Deus mandou. E se Deus mandar eu sacar da espada e lançar a espada em vocês e direcionar a palavra, vocês vão ver o que vai acontecer.
Porque 24 dias depois aqui, morreu 3 anciãos aqui, ó. Veio essa Covid, matou os anciãos aqui, ó. 3 anciãos da igreja. Fechou todas as igrejas do mundo, ou não fechou? Olha aí como é que tá o irmão Lorival de Almeida aí, com todo respeito. Eu não acho legal isso, não é agradável. É triste ver irmão assim. Mas é meu irmão, Deus abençoe o irmão e a família, todo mundo. Eu não tenho nada contra ninguém, não é pessoal. Apesar de ter muitas coisas pessoais que eu sofri a minha vida inteira por causa desses irmãos da Deus e Amor, que é uns religiosos problemáticos. Veio até na porta da minha casa já fazer escândalo, fazer inferno. Eu não tinha nem roupa para usar. Por causa dessa falsa doutrina. E é por isso que a Bíblia diz, Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, que muitos querendo ser mestres da lei, entraram em vãs contendas, fazendo inferno na minha mãe doente. Pastor da Deus e Amor fazendo inferno na porta da minha casa com a minha mãezinha doente com a de roupa, que eu nem tinha roupa para usar. Eu falei, irmão, não tem problema não, daqui a pouco Deus manda uns Armani aí pra mim aí. Ai, tô andando de Armani já, George Armani, respeita. Tem Burberry pra usar aí também, Hermenegildo Zegna, Hugo Boss. Tô andando com terno importado, 18 mil, 32 mil reais. Olha aí. E os irmãos que andam afrontando, desrespeitando, andam com terno de quê? 300 conto. Então respeita, rapaz, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não me acho melhor do que ninguém por causa disso aí também não. Mas eu também nunca afrontei, nunca desrespeitei ninguém não, por causa da roupa que tem ou do que deixou de ter. Toma vergonha na cara, é essas heresias que faz isso. Então vocês que criou esses monstrinhos. Então a espada de Deus está na casa de vocês, para fazer justiça. Porque vocês ficam só olhando os irmãos sofrendo, aí tá tudo bem. Faz um evangelho relaxado. Vocês fazem o que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Quando vocês acham que não quer, aí vocês não fazem, deixam os irmãos sofrendo. A irmã tá 27 anos aqui e nós não vamos aceitar isso não. Deus não vai aceitar. Papai não vai aceitar, Jesus não vai aceitar e eu também não vou. Porque eu vim aqui ajudar a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus e ajudar os irmãos. Eu não vim aqui fazer gracinha para ninguém não. E eu sofri, eu perdi foi tudo, abri mão de tudo por amor ao evangelho. Eu já perdi muito para fazer capricho para gente que não tem vergonha na cara. Gente arrogante, soberba e prepotente. Então vem devagar. Vem devagarinho. Porque se Deus falar que você passou do limite e mandar eu lançar essa espada, vai acontecer isso aí de novo. E vai ser pior dessa vez. Porque morreu centenas de milhares de pessoas no mundo. Olha que tristeza. Por vários motivos. Porque Deus matou porque tinha que morrer. Então você não atravessa. Não atravessa nos caminhos escolhidos de Deus. Todo mundo é importante. Todo mundo é especial. Todo mundo aí é escolhido, é alguém incrível que Deus trouxe. Jesus disse, todo que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. Porque todo que vem a mim, foi papai que me enviou. Então todos que chegou na igreja, e todos que foi evangelizado, todos que estão, é Deus que enviou. Para através de Jesus ser tratado, bem amado, cuidado, respeitado, ajudado, atendido, visitado nas suas necessidades, nas suas lutas. Então eu conheço muito bem esses líderes da igreja aqui, que o inferno que fez na minha vida aqui. Teve um momento na prova, não tinha nem o que comer, passando as provas nos desertos. Ele fala, perguntando se tinha alguma coisa para me comer. Para quê? Para estar junto com os outros líderes que estavam aqui com mentira, aqui me difamando, aqui caluniando, para ficar dando risada na minha cara e torcendo contra mim. Os irmãos felizes que eu não tinha nada que comer em casa. É esse o evangelho que eu encontrei na Deus e Amor aí, ó. Espero que comece a melhorar. Todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode mudar. E eu já perdoei todo mundo, tá perdoado, em nome de Jesus, Deus abençoe. Não tem nada contra os irmãos não. Mas eu tinha que passar isso aqui para mostrar a verdade para vocês, que isso aí não é evangelho não. E Jesus está mudando isso aí. Então não vem com essa palhaçada dessas falsas doutrinas, falando que Deus revelou, que a porta está ficando larga. Nada, a porta está fechada. E Jesus está abrindo a porta para os irmãos entrar. Então se você quer seguir essas falsas doutrinas, que você siga, o problema é seu. Ninguém está mandando você mudar. Mas não vem com essa palhaçada pro meu lado, ficar humilhando as pessoas por aí não, que isso é heresia. A Bíblia condena você inventar isso aí, tá na Bíblia. Vai estudar e para de heresia e para de querer ser melhor do que os outros. Então é isso, esse é o problema, é a arrogância, a soberba do homem, quer ser melhor do que as pessoas. E aí eu fico por aqui, ó, por aqui. Porque eu tô vendo que é tudo pecador, tudo falho, tudo limitado, gente que não tem nada que agrega e quer ser melhor do que os outros. E às vezes é o que tá falando é os piores, os que mais pecam, o que mais erra, mais falha, tá falando do outro. Gente que não se enxerga. Olha isso. Então Jesus ele segue dizendo aqui, ó. Pelos frutos desses profetas, você vai conhecer. Então os frutos é as almas que eu ganho. Então aqui eu ensinando aqui a pessoa ser íntegra, ser decente, ser honesta, ser uma pessoa boa, uma pessoa de bom caráter. Não é ser religioso não, para ficar afrontando aquele irmão é do diabo, aquela igreja de Satanás. Esquece isso daí.
A Bíblia diz que Jesus ele veio salvar o mundo e não condenar. Então quem é essas pessoas para estar condenando o mundo aí? Condena o irmão lá, condena o outro lá, condena todo mundo. Quem é essa gente aí para sentar no trono de Deus? Você viu que quem sentar no trono lá foi abatido até os quintos dos infernos para largar de ser pilantra. Como é que vai falar para Deus quem é que vai subir? Que cachorrada é essa? Porque o ladrão na cruz lá no último momento se arrependeu, subiu. Tem gente que nunca deu glória, nunca louvou. Tá lá de um câncer lá, tá morrendo agora, aceitou Jesus no hospital lá e vai subir. E Jesus disse que naquele grande dia ninguém sabe o dia nem a hora, mas naquele grande dia vai ser uma grande surpresa. Porque muitos que era para entrar lá, não vai entrar não. E muitos que não era para entrar, vai entrar. Então como eu vou identificar quem vai e quem não vai? Isso não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é cuidar da minha vida. E a minha qual é? Cuidar da minha vida, fazer o meu melhor para mim mesmo, lutar para ser melhor do que eu mesmo e ajudar quantos eu puder. Não é ser melhor do que ninguém. Eu não quero brilho. Tem gente que quer aparecer. Eu quero mostrar que Deus é na minha vida. Não sei o que. Quem? Eu quero Deus comigo e eu com ele. O resto eu não quero saber. Não me importa. Eu também não quero brilho, aparecer. Eu vou aparecer e tá, não sei o que. Não, eu não quero aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. É papai e o Espírito Santo. Eu não quero a glória dele não. Tá cheio de gente querendo a glória. Quer a honra. Quer aparecer. Desce um pouquinho. Porque Jesus já disse, aquele que é pequeno aqui, ele é grande no céu. Aquele que é pequenininho aqui, ó, ele é grande lá. Mas aquele que é grandão aqui, é soberbão, se acha melhor, quer brilhar, quer a honra, esse é pequeno no céu. Talvez não é nem lembrado. Então diminui, abaixa a bola. Você está achando que é muita coisa e você não é nada. A Bíblia vai dizer, aquele que não é nada, acha que é muita coisa, engana-se a si mesmo. E ninguém é nada aqui. Grande é o Senhor, todos nós somos iguais. Iguais para a salvação. Agora, para usar, para ter os dons, para ter o poder, é escolhido de Deus. Entende? Jesus chamou os 400, outro grupo mais seleto, os 70. Outro grupo mais seleto, os 12. E outro mais seleto ainda, que é mais querido, os 3, Pedro, Tiago e João. Esse tinha mais poder, mais capacidade. Então você coloca as barbas de molho. E tem aqueles que não é nem chamado, é só escolhido. Só veio só para vir, ouvir, aprender, calar a boca, ficar quieto e subir. Cuidar da sua vida e melhorar e subir. Aí o que é chamado está querendo levar um com o escolhido. É diferente, claro que é. Então não atravessa não, na vida das pessoas não, que senão você vai se arrebentar e depois você vai chorar e Deus não vai te ouvir. Porque é Ele mesmo que está fazendo você aprender, se corrigir. Então a Bíblia diz que nós somos uma árvore. Então esses são os frutos. Quando você ganha uma alma, é uns frutos que você dá. Jesus mesmo diz, eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Olha isso. Então, o fruto é as almas, é as pessoas que você fala de Jesus. Elas aceitam a Cristo, querem estar com Jesus e elas vão para a presença de Deus. Esse é o fruto que a Bíblia vai dizer. Amém? Então são aquilo que as pessoas falam pelo conhecimento e pelo ensino que você deu. Que aí se identifica quem é o falso e quem é o profeta verdadeiro. É o ensino da palavra de Deus. Só que como eu vou levar isso ao pé da letra? Porque o Davi Miranda foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus que merece um respeito incrível, um grande servo do Senhor. Mas ele ensinou muitas heresias. Muitas coisas absurdas. Olha os monstrinhos que ele criou, que fez inferno aí na vida dos irmãos, fez na minha vida e faz até hoje. Por causa de falsa doutrina. Porque eu não fiz nada para esses irmãos. Eles me odeiam, querem me destruir por causa dessas falsas doutrinas. Por causa que eu não sou o que eles querem. Porque eu tenho que ser escravo. Esquece. E eu sou um pastor. Agora, se você é uma ovelha, você tem que respeitar os irmãos, tem que respeitar os líderes. Não estou falando para você quebrar a hierarquia aqui não, hein? Eu sou um pastor, eu tenho várias patentes aqui, vários dons espirituais aqui, que são ministérios. Então eu estou falando isso porque eu tenho autonomia do céu, de Deus, para fazer isso aqui. Agora, se você é um obreiro, se você está começando aí agora, se você está só chegando na igreja, fique quieto, cala a sua boca e não te meta com assunto, com coisa que é coisa de gente que tem que resolver. Porque se fosse para você resolver, Deus tinha chamado você para resolver. Deus não chamou você, chamou eu. Então eu estou falando o que eu tenho que fazer. E eu sou um líder acima até deles. Não sou superior, não sou melhor do que ninguém, não quero ser. Mas os irmãos é diácono, eu sou pastor. Davi Miranda era missionário, eu sou pastor. Então vem com autonomia e com hierarquia, que tem hierarquia sim. Certo?
Então eu estou fazendo a vontade de Deus. E eu fazendo o que Deus me mandou fazer. E é isso. Então você que é ovelha, fique quieto, obedeça, ouça a palavra e fica quieto. Não sabe o que está acontecendo? Cala tua boca e fique quieto. Não te meta. Se pegue a sua parte da palavra, aquilo que é bom para você, coloque em prática e melhore e caminhe na presença. Agora deixa resolver quem tiver que resolver. Quem foi chamado para resolver, quem foi chamado para fazer, quem foi chamado para sentar na cadeira, que vai sentar na cadeira. Não vai você dar um de doido, não, querer atravessar, que você vai se arrebentar. Porque aquilo que Deus instituiu, o diabo não toma. Aquilo que Deus instituiu, ninguém pega. Se tentar pegar, morre fulminado, Deus bata, lança lá no abismo, mas não toma o espaço que é do irmão. O meu espaço ninguém toma. O seu espaço ninguém vai tomar. Se Deus te chamou, aquele lugar é seu. E ninguém vai te tirar de lá. Mas você tem que perseverar, tem que lutar, que o diabo vai tentar de todo jeito. Gente, vão dar lugar ao diabo de todo jeito para te destruir, para tirar. Você não pode retroceder, você tem que ser resiliente, perseverante, tendo a sua fé inabalável em Deus. E aí você vai vencer. Então tudo que eu tenho passado, vivido, é para saber o campo, como é, como eles fazem, como eles agem. Tá fazendo inferno no mundo inteiro aí, ó. Essas igrejas atrapalhando a vida dos escolhidos de Deus, assim como eu fui atrapalhado, estão atrapalhando milhões. Já atrapalhou milhões. E é por isso que a espada da justiça veio e matou os anciãos. E fechou as igrejas do mundo. E colocou aí a praga no palácio aí, ó. Ó o irmão de cadeira de roda aí, que tristeza, meu Jesus Cristo. Ninguém vai querer fazer um negócio desse, mesmo que Deus mande. Eu espero que eu não precise usar essa espada de novo para isso. Eu não quero, irmão. Não quero, irmão. Meu Jesus amado. Eu não quero. Eu não quero, irmão. Mas se eu precisar, diante de Deus aqui, ó, eu vou usar, eu não vou hesitar, irmão. Vocês vão descer o abismo. Vocês vão descer a sepultura. Vai parar lá no inferno ainda, porque Deus mata e lança no inferno. Eu não quero, irmão. Respeito os irmãos e vamos resolver isso aí. Vamos ajudar as pessoas com a Bíblia. Ai, mas o que os irmãos vão achar? Que os irmãos vão achar o quê? Eles têm que ouvir, respeitar as ovelhas e calar a boca, fica quieto se não se meter. Ou nós vamos fazer capricho aqui dos homens? Saul foi querer fazer o capricho dos homens. Deus falou, vai lá, faz isso assim, assado. Ele fez tudo ao contrário do que Deus mandou. Ai não, Senhor, nós perdoamos essas ovelhas, perdeu isso aqui, perdeu aquilo lá para fazer uma grada aqui pro povo aqui. Aí Samuel falou, o quê? Você foi rejeitado, rapaz. Deus escolheu agora um melhor do que você, porque você rejeitou a palavra de Deus. Olha isso aí que acontece com aquele que rejeita a verdade da palavra e quer fazer capricho para agradar os hereges, agradar homens. Que agradar homem? Homem sabe de quê? Homem não sabe de nada. É Deus que sabe tudo. E eles têm que ouvir, obedecer e caminhar e pronto. Se não quiser, rala. Porque Deus vai trazer mais e muito mais pessoas boas para fazer parte do evangelho, para contribuir. Quem não contribui, mete o pé. Quem disse que alguém está segurando alguém aqui? Deus não está segurando ninguém aqui, não. O próprio Jesus falou, eu sei que você está vindo, vocês querem um milagre, você quer isso, quer aquilo. Tem milagre aqui hoje não. Pega o beco e rapa fora. Que Jesus não cola com gente pilantra, gente falsa, gente interesseira, oportunista, mau caráter. Então você não vai fazer o capricho de ninguém, não. Ninguém vai fazer o capricho. Eu não vou fazer. Se eu fosse fazer, eu não estava sofrendo o que eu estou sofrendo, não. Perdi até minha filha, pelo amor ao evangelho, sofrendo nesse lugar maldito, por causa dessas cachorradas aí de vocês aí. E eu não vou dar um passo atrás. E você que me ouve não pode retroceder. Se Deus chamou, você vai para cima no glória. E Deus vai te honrar, vai te dar vitória. Deus vai envergonhar os inimigos. Eles vão cair com a cara no pó, na lama. Porque se levantou contra os escolhidos de Deus, está destruindo a vida das pessoas. E Deus não vai deixar quieto. Então entenda bem, agora veja aqui, ó. Em João 15, 4, versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, a pessoa fala que a pessoa não tem Deus, que não é Deus na vida dele, não. Já está dizendo, claro, se não for Deus na vida da pessoa, a pessoa não consegue fazer nada. Nem ganhar alma, nem pregar, nem expulsar demônio, nem fazer essas obras. Jesus está dizendo. Então vai ler Bíblia e para de heresia. Ó, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e a lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, então o maior aqui conhecimento que alguém é discípulo de Deus é quando ele fala as profecias se cumprem. Que ele ora e Deus responde. Eu oro aqui, ó, os ternos aqui, chegou aqui, ó. Falei lá, o irmão falando na minha roupa, os irmãos da Deus Amor, fazendo inferno na minha vida. Aí, ó, orei, chegou os ternos aí. Tô andando de Armani. Falei, ó, daqui a pouco tem problema, tô andando de Armani, daqui a pouco. Aí, ó. Eu não tenho só pra usar, não, tem pra vender. Inclusive, se você quiser comprar, eu vendo aí baratinho pros irmãos aí, R$7.500. A gente tem ternos lindíssimos aí pro irmão poder utilizar e andar que nem um príncipe da glória aí, amém, irmãos? Então Deus não me deu só para usar não, irmão. A bênção é assim, Deus me deu para vender. Vem para mim na de Londres, uns fabricados na Itália, outros nos Estados Unidos e outros na própria Londres, né? Que nem o Burberry, ele é fabricado lá em Londres. E ele vem para mim num preço acessível para mim e para você também. Cabe no seu bolso, a gente pode parcelar em até 18 vezes aí para os irmãos, amém, irmãos? Então veja aí, então os frutos, eu oro, aquele que pedir no meu nome, Jesus está dizendo, pedindo para o meu Pai vai ser concedido. E esse é o significado de alguém que tem Deus na vida. Ele ora, Deus faz, ele ora, Deus cura, ele ora, Deus abençoa. Esse é o significado que Deus tem na vida. Então para de falar que as pessoas não têm Deus na vida, se você não sabe identificar segundo a Bíblia, segundo o que Jesus falou na sua doutrina. Então começa a estudar isso aí para você entender. Para parar de desrespeitar as pessoas, começar com mentira, com calúnia. Porque às vezes é inveja. A inveja é grande. Às vezes você nem tomou posse de tudo. Mas a pessoa tá vendo só o comecinho ali, melhorou. Eita, o bolota dos olhos já fica inchado. Que a pessoa já vê que... não, ela quer te derrubar, ele quer te derrubar. Gente falsa, invejosa. É medíocre. Essa atitude é medíocre. Entende? Então você fica ligeiro. Não vai dar ousadia. Ignore-os. Ignore-os e prossiga na sua caminhada, que é você e Deus. Porque ninguém nunca chegou com nada com você, não. Ninguém nunca te fortaleceu em nada. Ninguém nunca perguntou se falta um pão na sua casa, se tem faltando o que comer, se precisa de alguma coisa. Ninguém nunca chegou com nada. Então a opinião dele, que se dane. Dane-se a opinião alheia. É você e Deus e acabou. E faz o que Deus quiser. Sem ficar soberbecendo melhor do que ninguém, mas também não vai se rebaixar, não. Porque corre sangue real nas suas veias, entendeu? Você não é um qualquer. Você não é uma qualquer. Corre sangue real nas minhas veias aqui, ó. Sangue real que corre aqui. Respeita. Tá pensando que tá lidando com quem? Lógico que é. Ó. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Se a pessoa tá ganhando alma, é cheio de Deus, tá cheio de Deus, vai começar a ganhar alma, vai pregar, vai ganhar alma, tá na rua ganhando alma. Eu já ganhei mais 2 semana passada. São 584 almas até aqui. Isso é que eu tenho me dedicado pouco, vou me dedicar agora muito mais. Daqui a pouco eu vou estar morando lá perto da sede lá, e eu vou estar todo dia na igreja ali trabalhando e visitando os necessitados ali e buscar os irmãos. Nós vai encher essa igreja aí e todas as igrejas não vai fazer a obra, vão ganhar alma para Jesus. Todo dia eu vou trabalhar para Deus, de manhã até de noite, que essa é a minha intenção. Eu não tenho nada melhor para fazer. E não é o que eu quero, eu não sei o que você quer da sua vida. É isso que eu quero para minha e é isso que Deus me chamou, a minha chamada é essa. E ninguém vai me pedir. Quem vai me impedir de fazer o que o Criador mandou? Porque quem manda na casa é Deus. Que a casa é dele. Se ele mandou fazer, eu vou fazer. E se alguém tentar me impedir, morre, desce à sepultura, Deus fulmina, a espada come, sobe outro no lugar. Porque tinha um, tava aí, Deus foi e levantou outro. E se for atrapalhar também, não tem problema, Deus levanta outro também. E se for atrapalhar, Deus levanta outro. Olha a minha cara de preocupado. Mas os irmãos vão receber a vitória. Mas os irmãos vai ser amado, vai ser respeitado, vai ser bem tratado. Mas os irmãos vai ser visitado nas suas necessidades, sim, lógico que vai. Mas os doentes vai ser visitado, lógico que vai. Mas os irmãos que estão sendo impedidos aí de se casar, de se batizar, de tomar Santa Ceia, vai ser visitado e vai melhorar isso aí, lógico que vai. E todas as outras heresias que estão aí, vai melhorar sim, lógico que vai. Porque é ele que vai fazer, não é eu não. Mas eu estou aqui para garantir que isso aconteça, entendeu? Lógico que é. Então mais respeito, irmão. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Quero ver vocês vencendo todo mundo na benção. Prosperando cada dia mais, galgando níveis altos. E é isso, que eu não vim tomar nada de ninguém. Já começa por aqui. Porque eu poderia estar num lugar muito melhor, muito maior e ganhando salário ainda. 6.000 euros. Faz a conta em real quanto é que dava isso aí. E eu estive aqui passando grandes aflições. Até fome aqui, ó. Essa barriga deu de fome aqui, ó. E ninguém veio chegar comigo com nada aqui, não. Tava os irmãos da Deus e Amor levando uma, faltando com respeito, atirando com a minha cara. Fazendo de palhaço aí.
tocando na minha integridade aí com Deus aí, porque o crente ele passa com os desertos também. Então é isso que eu recebi da Deus e amor aí. Então tô aqui com amor com os irmãos para fazer a obra de Deus, primeiramente a Deus e depois amor para amar os irmãos e ajudar os irmãos. Só que eu não abaixo a cabeça para ninguém, só para Jesus. E eu tô aqui como uma autoridade, eu não tô aqui como um qualquer não. Então me respeita, você olha para mim, você vê o quê? Um qualquer? Um sem futuro? Respeita, que você já viu já a presença, você já viu como ele é comigo. Você já viu como ele está comigo? Isso é profeta. Profeta ele é assim e tem espada. Você já viu a minha espada? Essa é a espada da justiça que serve para muitas coisas. Se eu fosse uma pessoa ruim, eu já tinha lançado na reta de vocês, já tinha bagaçado aí, ó. Mas eu não sou desse tipo, não. Eu não vou usar o poder de Deus, a espada da justiça, para fazer maldade com os outros. Eu vou usá-la para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Ainda que seja necessário, como foi em 2020, é porque Deus mandou e que Deus quer. Não é eu que estou fazendo, não. Isso aí fique bem claro. Amém? Então agora, ó, Jesus está dizendo, você é a vara e você dá fruto, ganhando almas. Então lá você vê o outro texto, para cautelar dos profetas, que pelos frutos dele dá para conhecer. Entende? Então agora você já está conhecendo aqui Jesus dizendo o que é o fruto. Nesse texto ele está dizendo que é o fruto. O fruto é as almas, é as pessoas que você ganha, é as pessoas que você ensina o evangelho, é as pessoas que aprendem com você. Entendeu? Porque elas vão ser um reflexo daquilo que você é, das suas atitudes, daquilo que você fala, daquilo que você as ensina. Entende? Por que esse pessoal ficou com essa rebeldia, com essa pilantragem, me afrontando, desrespeitando? Porque eu não sigo as doutrinas de Davi Miranda, que eu respeito o irmão, mas eu vou seguir Jesus, vou seguir Papai, o Espírito Santo e essa doutrina que é bíblica. Com todo respeito, a Bíblia condena essa prática, por que eu vou seguir se eu já sei a verdade? Se eu fosse um ignorante, ainda Deus me perdoaria, mas hoje não, eu já sei a verdade. Aí Deus ia me condenar, porque eu estou na contramão daquilo que ele falou. Então eu vou desobedecer a palavra do grande para fazer capricho de homens? E aí é idolatria, porque eu abandonei o mestre, o grande, para adorar o homem. Eu rejeitei, eu dei as costas para ele. Acorda! Parece que você está cego, você não enxerga a verdade. Você rejeitou o grande para adorar o homem, se tornando idólatras. É por isso que vem a ira de Deus, da idolatria. Isso é perigoso. Olha isso, então você já entendeu. As almas que você ganha são os frutos. São os frutos descritos aqui. Porque se você for olhar para a vida das pessoas, Paulo em Romanos 7, ele vai dizer, Senhor, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Estou sentindo a presença das trevas. Sai do meio, Satanás. Coisa ruim, seu fracassado, seu derrotado, o seu tá guardado, seu pilantra, seu humilhante, seu falso, seu marginal. Olha o diabo aí, ó. Então, irmão, Jesus, ele vai dizendo aqui, ó. Quer ver, ó? Em Marcos 8, ó. Jesus e chegou, Marcos 8, Jesus falando, ó. Os irmãos contando a história de Jesus, um milagre que ele fez aqui, ó. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxe-lhe um cego, e rogara-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores. Olha isso. Então Jesus ele chegou em Betsaida, irmãos, ele foi fazer uma cura. Tinha um irmão ali que era cego. Ele falou, Senhor, toca em mim, eu acredito que se eu tocar em mim eu serei curado, traz a cura para mim e tal. E aí Jesus vem e gospe no olho dele. Agora, outra coisa aqui, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui. Tem gente que fala assim, a pessoa está pegando objeto milagroso. Está falando que pegar aquele voto não vai dar certo. Vai pegar aquela água lá, ela não é abençoada. Vai pegar aquele utensílio ali, aquele pano, não vai ser abençoada. Não, quem faz é Deus, não é o pano. Jesus cuspiu, ele usou uma matéria aqui. Imagine eu agora cuspir no olho de alguém. Cuspir na cara de alguém para trazer a cura para o olho, irmão. Então, Jesus fez isso, está na Bíblia. E teve outro texto que ele pegou, ele cuspiu no chão e fez uma laminha com terra e passou no olho do cego e mandou ele lavar no tanque de Betesda. E o irmão foi curado. Jesus fez isso. Jesus diz, aquele que crê em mim fará os milagres que eu fiz e maiores ainda.
Então, se alguém usa água, se alguém usa isso ou usa aquilo, respeita, irmão. Você não sabe o que Deus mandou, então não se meta no que Deus não te colocou. Porque tem respaldo bíblico para isso. Então você nota que as pessoas não estudam, não conhecem nada, ficam enchendo linguiça. É só para afrontar, só para desrespeitar, só para desmerecer quem está fazendo a obra de Deus. É o diabo. E você vai ver, não está nem fazendo nada. A maioria, pode olhar, não está fazendo nada. Quando faz é relaxadamente, preguiçosamente, sem intenção de ajudar nada. Às vezes é falta de interesse. Alguns é só na ganância do dinheiro. Eu acho que está cheio de vagabundagem aí, eu sou um idiota, que eu não estou vendo não. Claro que é. Então é isso. Vai estudar, vai aprender para depois falar, para não falar besteira. Ficar aí afrontando o evangelho de Cristo, afrontando o Espírito de Deus que está trabalhando, ajudando as pessoas. Você nem contribui com nada, não ajuda ninguém, o seu problemático, sua problemática. Deus está de olho em você já tem um tempo, hein? Você que não melhora não, que você vai ver o gostoso. Olha isso aí, ó. Então você vê, aqui o homem mais abaixo, após a cura, Deus abre o olho dele e ele começa a ver o ser humano como árvores mesmo. As pessoas andando que nem árvores. Aí ele fala para Jesus, nossa, mas eu tô vendo todo mundo que nem árvores. Aí Jesus fala, eita, que o milagre eu passei foi do limite aqui, ó. Que Jesus é poderoso. Ele tem todo o poder. Ele não deu só a visão do mundo físico para aquele homem. Ele deu a visão do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. E aí ele abriu tanta visão daquele homem, que aquele homem começou a enxergar as pessoas como águia, como árvores. Como árvores. E não como pessoas. Aí Jesus fala, ai tá, passei do limite aqui um pouquinho, peraí, deixa eu sintonizar aqui direitinho. Aí ele colocou a mão, sintonizou, aí ele olhou de novo, aí estava vendo as pessoas normais. Então você é uma árvore, eu sou uma árvore, todo ser humano é uma árvore diante de Deus. E tem os seus frutos, que são as almas que você ganha, que elas seguirão aquilo que você faz. Está na Bíblia isso aqui. Acabei de te mostrar os textos. E aí dá para se identificar esporadicamente. Quem são os falsos profetas? Porque pelos seus frutos conhecereis. Então, aquele que é ruim, ele vai ensinar as pessoas a ser ruim. Aquele que é fofoqueiro, ele ensina as pessoas a ser fofoqueira. Caluniador, ensina as pessoas a ser caluniador. É corrupto, é marginal, é mau caráter, ele ensina as pessoas isso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Só que como eu vou identificar isso aí, irmão, colocar isso em pauta, que Paulo em Romanos 7 ele vai dizer, Senhor, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo fazer, não. E aí ele começa a dizer que com o corpo dele ele estava praticando pecado. Não sei se ele estava falando que pecado que ele fazia. Mas ele estava cometendo pecados com o corpo dele. Mas ele não estava cometendo pecado para prejudicar e destruir a vida de ninguém, que tem diferença. Uma coisa é a pessoa pecar contra o seu corpo, pecar contra si mesmo. Outra coisa é a pessoa pecar para destruir a vida do próximo, puxar o tapete com mentira, com calúnia, com traição e querer destruir a vida do próximo. Isso chama abominação a Deus. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem dissemina a contenda entre os irmãos. Se você fica arrumando fofoca, com mentira, calúnia, levando para cá, para ali, para acolá, para destruir a vida dos outros, Deus está te vendo e você está fazendo abominação a Deus. Já não é nem pecado, mas já é uma abominação a Deus. Você já passou do limite do pecado. Tá lá em cima. Então você fica com as barbas de molho que Deus já te rejeitou. Porque a pessoa não é nada, quer ser melhor do que os outros. Quer destruir a vida do próximo. Quer fazer o inferno. E aí você vai pagar caro. Se conserta. Se arrependa e melhore. Senão você vai ver o gostoso. Que ele vai vir, o grande vai vir com a vingança contra você. Não vai ser nem justiça, vai ser a vingança de Deus contra os escolhidos, que clama de dia e de noite. Como está escrito, porventura o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clama ele de dia e de noite? Claro que virá. Então você coloca as barbas de molho e melhora. Olha isso aí. Então aí é a diferença, aí a pessoa... ela ensina os irmãos a ser ruim. Que a igreja lá é do diabo, lá é porta larga, é não sei do que, e bibibi. Eu podia chamar esses irmãos de falsos profetas, segundo a Bíblia. Porque ele está ensinando aos seus frutos serem maus. Frutos maus. Pessoas más, que fazem coisas más, que não fazem o bem, mas fofocam, caluniam,
com mentira, com traição, com injustiça, com falsidade, com inveja, com ciúme, com todo tipo de pilantragem, eles ficam fazendo a maldade para os outros. Porque aprendeu dos seus líderes isso aqui. Então eu poderia pegar esse texto e falar que Davi Miranda é um falso profeta. Por causa de tudo que eu passei, tudo que os irmãos passam, toda a situação que passou, eu vou falar isso do irmão agora, o servo de Deus? O escolhido do Senhor, sou maluco de desrespeitar o servo do Senhor? Como é que eu vou entender isso aí? E Paulo agora pecando direto aqui em Romanos 7? Vou falar que Paulo era falso profeta? Como é que é isso aí? João, ele diz assim, aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo, e a verdade não está nele, e ele passa a Deus como mentiroso. O próprio João, um tempinho atrás, ele falou, aquele que peca é do diabo, mas depois, mais pra frente, ele pecou, vacilou, aí ele já melhorou, porque o ser humano é assim. Às vezes ele acha que é muita coisa, depois ele vai ver que ele não é. Que aquele que achar que é muito, Deus vai mostrar que não é não. E aí depois ele vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo, é um mentiroso. E a verdade não está nele. Aí Paulo em Gálatas, ele vai dizer, meus irmãos, eu cheguei até os irmãos na fraqueza da carne, ele sendo um apóstolo, estando no meio dos irmãos das igrejas que ele criou, que ele levantou ali em nome de Jesus, não é que a igreja é dele, a igreja é de Jesus, entenda bem, ninguém é nome de igreja nenhuma aqui. Ai não, mas você vai na igreja da fulana, vai na igreja do Bertano para falar isso? Não, a igreja é de Jesus. Não é do fulano nem do Bertano. Deus só levantou o irmão para fazer um trabalho. Como me levantou, ele levantou outros. Todo mundo aqui está em pé de igualdade. Não tem negócio de igreja de ninguém aqui não. Cachorrada é essa? Palhaçada é essa aí? A igreja é de Jesus. A noiva do Cordeiro é de Jesus. Não é de homem nenhum não. Que palhaçada é essa? Que história é essa? Quem inventou essa mentira aí do diabo? Isso veio do inferno, essa mentira. Tem negócio de cada um com a igreja, com a sua doutrina. Cada igreja aqui, o líder da igreja aqui, o líder é Jesus Cristo. Deus levanta os líderes sim. Apóstolo, bispo, pastores, missionários, abaixo evangelista, abaixo diáconos, né? Evangelista é diácono, é presbítero, depois diácono, né? Abaixo do diácono ali obreiro, lá no início lá o cooperador. Deus ele levanta sim os escolhidos do Senhor e tem uma hierarquia. Claro que tem que ser respeitado. Então estou falando aqui como um líder, eu não estou aqui falando como um que chegou agora. Que não tem o preparo de Deus, não tem a unção, não está num nível acima da hierarquia para falar alguma coisa. Eu estou falando com autonomia e com a presença e com o poder dele. Com a autonomia dele. Se alguém acredita ou não, isso aí também não é problema meu. Se alguém quer obedecer ou não, isso aí também não é problema meu. Se alguém vai querer seguir e fazer também, isso aí também não é problema meu. Eu estou aqui para falar, como também um dos meus ministérios é a Atalaia. Se você ouvir e obedecer, você vai se prosperar e vai vencer. Se você não ouvir e não obedecer, você vai se arrebentar. E a culpa não é minha. Agora, se eu não falo, o opróbrio fica sobre mim e eu que me arrebento. Eu não vou segurar o B.O. de seu ninguém. Cada um que se vire com seus B.O. para lá. Que eu já tenho os meus para resolver. E já estou resolvendo os meus aqui. Então que você resolva os seus aí também. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu não venho aqui ser melhor do que ninguém, dar um de santão, melhorzão, não. Eu não sou religioso, nunca fui religioso e nunca vou ser. Que quem fez o inferno na minha vida foi uns religiosos problemáticos, desequilibrados, sem noção, sem conhecimento bíblico da palavra de Deus, crente falso. Que Paulo vai dizer lá em Coríntios que é muito bom ver os que são os hereges, porque dá para identificar quem são os verdadeiros, sinceros diante de Deus, que é o que vem com o evangelho da verdade. Mas até isso não dá para afirmar, não tem como afirmar isso aí, irmão. Ou eu vou falar que Paulo era falso profeta, porque ele falou para os irmãos lá em Gálatas, irmão, cheguei com os irmãos aí na fraqueza da carne, pecando direto, mas os irmãos não me condenou não, os irmãos não me julgou não, os irmãos não tacou pedra em mim não, mas me tratou como um anjo de luz e como o próprio Cristo Jesus. Olha isso. Paulo pecando de novo, falhando, errando, todo mundo vendo o pecado de Paulo lá, não sei o que ele estava fazendo. Ele não descreve o pecado dele, mas ele vai dizer que ele chegou na igreja lá nos irmãos lá em Gálatas e aí os irmãos viram o pecado dele. Tava vendo, mas não tava falando dele, nem tratando ele mal não, nem pedindo ele de nada, tava cuidando de Paulo e Paulo fazendo a obra de Deus lá com muito amor. E os irmãos viam ele como o próprio Cristo Jesus. Então o problema do crente é a falta de conhecimento, a falta de inteligência, de conhecimento da palavra da verdade, porque aí quando a pessoa entende tudo isso aí, quando vê a irmã falhar lá, coitadinha, Deus vai trabalhar. Paulo passou por isso aí. João também. Davi também, Isaías também, todos os outros irmãos também. Isaías falou, é de mim que vou perecendo, que sou um homem da boca suja e estou no meio do povo da boca suja. Mas ele olha para o céu está aberto, ele está vendo Deus. O homem da boca suja que estava no meio do povo da boca suja estava vendo a Deus.
Agora me explica isso daí. Explica isso daí. O homem da boca suja estava no meio do povo da boca suja e estava vendo a Deus no céu. E os da boca muito limpa não estavam vendo não. Então é Deus que escolhe. Deus escolhe quem Ele quer, pessoas comuns, pessoas naturais, pessoas normais, para se tornarem sobrenaturais. Para fazer a obra dele, a missão dele, do jeito que Ele quer. E Ele só vai pegar o improvável. Você é o improvável? Você é a improvável? Então é você que Deus escolheu. Deus só escolhe o que ninguém escolhe. Deus só vai escolher aquele que ninguém quer. Deus só vai escolher o desprezado, a desprezada. O humilhado, a humilhada. Aquele que é rejeitado, maltratado. É esse que Deus vai escolher. Aquele que as pessoas fazem vista grossa e gosta de se soberbecer sobre ele. É esse que é o escolhido de Deus. Nunca vai ser um provável. Ai não, aquele irmão ali, nossa. Ai, aquela irmã lá, nossa, é uma bênção, não sei o que. Ai, maravilha. Não, esse aí Deus não escolheu não. Para coisas grandiosas, não. É o que a Bíblia diz. Pessoas que foram incríveis, com coisas incríveis, com bênçãos incríveis, com situações incríveis. Foram pessoas que não eram bem vistas, não eram ali respeitadas pela sociedade. O próprio Cristo não era respeitado e nem foi bem aceito. Não é à toa que crucificaram ele, né? Ou não? Ou não? Ou não? Todo mundo contra ele. E ele foi coroado com muitas coroas. Ele passou pela morte, a humilhação, morte de cruz, mas agora ressuscitou como um leão, e ele vive e reina para todo sempre. Santa, santa, santo seja Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, irmão, amém, irmão? Então é isso, irmão, você já entendeu. A vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, é para quem é guerreiro. Eu tenho uma alma de guerreiro. Eu fui forjado na morte, ele já morrendo ali, Deus me forjou, ele me trouxe a vida no altar, na Deus e Amor, na sede mundial. Eu não vou para lugar nenhum. Deus mandou estar aí, eu vou estar aí. E é isso. Eu passei a minha vida inteira forjado no meio da guerra, no combate, no conflito. Preparado para todo tipo de situação na minha vida. E eu me garanto sozinho, não tenho maldade com ninguém. O diabo é cheio de falar que a gente é homicida. Bicho mentiroso. O que pesa aqui é essa espada aqui, ó, poderosa. Só que está na Constituição. Se alguém quiser tirar minha vida, eu não vou pagar para ver, não. Que história é essa? Eu sou que nem Davi. Que história é essa? Está na Constituição, direito de legítima defesa. Ou eu vou morrer agora porque eu virei crente? Abraça. Então os irmãos sabem nem o que fala, não fica distorcendo ideia. A gente fala uma coisa, os irmãos distorcem com outras coisas e fica um pilantragem, que tem um monte de com medo aí porque deve. Porque de onde eu venho, quem não deve não teme. Tá com medo por quê? Porque apronta. Porque tá na pilantragem. Porque tá fazendo o que não presta. É, lógico que é, mas é bom que seja assim, que eles têm temor. E aprende a respeitar. Que se não tem respeito, vai ter que ter medo. Claro que é. Se não tem respeito, vai tremer na base. Claro que é. E assim sempre foi e sempre vai ser. Oremos. Deus amado e poderoso, obrigado por essa palavra maravilhosa. Joga por terra todo o mal, toda ação do inferno. Quebra o arco, corta a lança, corta a flecha. Queima-se os carros do diabo no fogo. Queima, 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 queima. Vai batendo em retirada aí. Vai caindo por terra aí. Sai. Eu desfaço todo o mal que o diabo levantou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Se você está obedecendo, está sendo uma pessoa íntegra. Então tudo vem com o esforço do seu sacrifício. Pecar, todo mundo peca, como eu já te expliquei aqui. Todo mundo é falho. Só que a gente tem que santificar, tem que vigiar, tem que se afastar da aparência do mal, resistir a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você precisa procurar melhorar. E aí as vitórias virão sobre a sua vida, amém? As bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não vai pensando você que você vai fazer pilantragem com os outros, maldade, inferno, e você vai receber vitória, não, que você não vai não. Esquece, Deus é bom, mas não é bobo. E ainda mais com quem você está mexendo. Porque você pode mexer com uma pessoa incrível, que está sendo injustiçada, e você vai pagar por isso aí. Porque a Bíblia diz que aquele que o homem semear, certamente colherá. Aí você está querendo a benção. Você quer os milagres, quer as vitórias. Não vai vir vitória não, nem bênção nem milagre. Vai vir a ira de Deus. E você não vai ganhar nada com isso. Então seja uma pessoa boa, faça esse mundo melhor, trate as pessoas bem, porque Jesus veio aqui, ele andou com todo mundo, inclusive ele sentava para comer com prostituta e ladrão. Para comer, fazer uma refeição. Tratava todo mundo em pé de igualdade e amava todo mundo. Então se ele que era o grande, o todo-poderoso, veio aqui e amou todo mundo, eu vou me sobremecer para ser melhor do que os irmãos, que as pessoas?
por aí pela cidade? Hã? Aí agora eu sou o líder. Eu sou o líderzão. Eu tô arregaçando. Que história é essa? Abraça. Jesus vê todo mundo aqui, ó, o seu chamado aqui, ó, e ele sabe corrigir muito bem. E se ele não quiser muito mexer para não vir com a espada, Deus manda papai. Aí é papai que levanta. Aí o Deus Pai, ele é mais pesado. Deixa eu explicar um negócio aqui. O Espírito Santo não pode afrontar ele, nem desrespeitar, nem blasfemar contra ele, porque ele é um docinho. Ele é todo carinhosinho, maravilhoso. Ele com gemidos inexprimíveis, ele fala com Deus para nos abençoar, nos ajudar. Mas ele tem uns momentos dele também de ficar daquele jeitinho, viu? Mas é muito difícil. Agora Jesus, ele fala um pouquinho mais sério. Que ele fez até um chicote de cordéis lá e deu chicotada nos fariseus no templo lá com pilantragem. Saiu dando bica lá nas barracas lá e soltou os animais tudo e chicotada nos crentes safados. Tchá, tchá. Dentro do templo. Então não vem com esse negócio não. Mas você é bom, irmão. Ele falou, eu bom? Fala igual Jesus. Jesus falou pra ele, mas você é tão bom. Ele falou, eu bom? Bom é Deus que está no céu. Então se Jesus falou que não é bom, eu vou falar que eu sou bom. Se Jesus deu chicotada de cordéis lá nos pilantras lá no templo lá, irmão. Então coloca as barbas de molho que você está com o evangelho fora do conhecimento da verdade. Aí que a vida não gira em torno do seu umbigo, não. Não é tudo que você crê, que você acredita, que você pensa que é desse jeito, não. Eu vou seguir o que é. Eu sou pautado com a ciência, com a verdade, com a palavra, com provas. Porque a Bíblia é até provada arqueologicamente, até cientificamente. Se não fosse, eu não ia nem acreditar, que eu não sou um idiota. Para ficar acreditando nas coisas só porque alguém disse. Só porque alguém está falando. Eu não sou um imbecil. Eu gosto de consultar a verdade. Eu estudo para saber se aquilo procede ou não. Eu não me deixo levar por falácias. E também não serei títere na mão de ninguém. Claro que não. Então entenda bem. Aí agora, Jesus ele fala um pouquinho mais sério. Olha como é que ele fez lá no templo lá. E na hora que ele vem mandar o papo, ele manda. Quando é para mandar também a praga, a peste, a espada, ele manda. Quando é para dar a vitória, ele manda também. E as bênçãos, os milagres. Claro que manda. Mas papai, ele manda as bênçãos, as vitórias. Mas papai é mais sério. Que ele é o pai que corrige a casa. O papai, quando ele fala, a voz dele, ele falando bem, já é pesado e você já vai tremer na base, só de ouvir a voz dele. Eu já ouvi a voz dele, ele apareceu com uma mamãe, ele falou pra mim que eu tinha que fazer uma pregação, a questão dos casamentos aqui. E eu já tinha um mês, eu não tinha feito a ministração, ele apareceu pra mim em visão, na forma da minha mãe, sentado no sofá, me olhando com a cara bem séria, do jeito que a mamãe era usada antigamente na sala. Deus revelava tudo, ela puxava até minha orelha, o próprio Deus, usando a mamãe. E ele pegou e falou, até quando você vai ficar aí enrolando aí, procrastinando para fazer o que eu te mandei? E começou, a voz dele é tão poderosa que eu parecia como uma criança de 7 anos na presença dele. E eu comecei a chorar que até soluçava de medo. Papai que apareceu ali, na forma da mamãe. E eu comecei a chorar desesperado. Eu acordei e já fui logo fazer a pregação. Porque tem várias falsas doutrinas que impedem os irmãos de casar aí. Só que a Bíblia tem vários textos aqui que mostram que o irmão pode casar sim. E isso aí também na Deus e Amor vai acabar essa falsa doutrina, como na congregação cristã também tem que estar se ligando também. Porque Deus vai chegar aí para fazer justiça aí também. Porque a Assembleia de Deus já se ligou já, e as outras igrejas já sabem que os irmãos precisam ter uma esposa. E os irmãos e as irmãs precisam de um esposo para viver em santidade com Deus. Senão vai fornicar, senão vai pecar. Lógico que é. Claro que é. Então Deus não quer ninguém cair no pecado não. Tem que ter a esposa e a esposa ter o seu esposo. Todo pecado do homem será perdoado. O único pecado que não é perdoado é blasfemar contra o Espírito. E tem texto que ainda a pessoa não está nem em pecado, a pessoa pode. E eles não sabem. Fazendo inferno, prejudicando a vida das pessoas. Então papai, quando ele vem mais sério. Então ele falou comigo de boa, eu já chorei de medo. Ele apareceu, Pedro, Tiago e João tá lá no monte com Jesus, aí ele se transfigura com o corpo glorificado. Aí as pessoas, a pessoa não pode ver Deus, não, senão morre fulminado, não sei o que. Aí os irmãos lá estavam em carne e viu Jesus transfigurado, com o corpo glorificado. Aí João vai dizer, os seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos brancos, alvo como a lã. Não é o cabelo dele era branco, é que é tanta coroa na cabeça dele que fica aquele brilho, bem brilhoso. E aí parece que o cabelo dele é branco, mas não é o cabelo dele que é branco, é as coroas que foi coroado. E ele falou, e saiu uma espada afiada de sua boca, e tinha um cinturão aqui no seu peito, aí na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aí os seus pés brilham como um latão reluzente. Olha isso, ele perdeu logo as forças e caiu desmaiado pelo poder da glória de Deus. Mas isso o João uma vez, que João era o mais querido, entenda bem, João era o grupo mais seleto, não tinha Pedro, Tiago e João? Então ele era o mais seleto, era os que mais se aproximava ali, ó. Pedro e Tiago e João eram os mais queridos do Senhor.
E ali está Pedro, Tiago e João no monte, em outro texto, e aí Jesus se transfigura de novo. E aí quando ele se transfigura, aparece quem? Moisés e Elias com o corpo glorificado também. E aí eles começam a falar, Senhor, você quer que eu faça uma tenda aqui para vocês? Eu posso fazer uma tendinha aqui para vocês ficarem aqui tranquilo, fazer algo bem incrível aqui, algo especial para vocês. Aí Jesus falou, não é necessário, não precisa, daqui a pouco rasga o céu. Não é que rasga o céu, modo de dizer, a voz de Deus desce do céu dizendo assim, esse é meu filho amado, ouça-o. O papai disse assim, esse aí é meu filho amado, ouça-os. Olha isso. E aí eles caem no chão atônito, com medo, em pânico, em choque, tremendo na base. Só de falar, ouvir Deus Pai falando que Jesus é amado e que é para ouvir Jesus, que é para ouvir o Filho de Deus. Amém, irmão? Então você entendeu, então ouça. Ouça. Porque se você não ouvir e continuar nessa prática, você não é mais inocente. E aí Deus não vai ter misericórdia. Porque ele vai vir com vingança agora, não é nem com justiça. Com vingança. Você vai amargar muito. E talvez você vai sofrer até o último dia da sua vida nessa terra. Talvez Deus até prolongue seu dia para você sofrer. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas é coisas horrendas. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? Então ame as pessoas, ajude as pessoas, seja uma pessoa do bem, não vai querer roubar os outros, prejudicar os outros, matar os outros. Quem vem matar, roubar, destruir é o diabo. Não vai não, que se você for, quem vai morrer é você. Não vai fazer o mal para a irmã não, que se for, você vai se arrebentar. Deus está falando com você. Não é qualquer pessoa que está falando com você, é Deus. Aí se você não obedecer a Deus, você acha que vai acontecer o quê? O diabo vai te passar o rodo. O diabo vai te passar o rodo, vai grudar na sua canela e vai te levar para o inferno. Então você obedeça. Seja uma pessoa boa. O que tem, né? Melhor você ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, leal, justa, correta, íntegra. Esses frutos que é maravilhoso, irmão. É virtude isso daí. Todo esse problema. Você errou, Deus perdoa você. Se arrependeu de coração, errou, tem problema, pede perdão a Deus, começa a fazer direito agora, começa a fazer direitinho, começa a fazer o que Deus quer, começa a ser uma pessoa incrível, que aí você vai ver que as bênçãos incríveis de Deus vai correr sobre a sua vida e ela vai te alcançar e Deus vai te dar vitória também, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus não quer ver você sofrendo, Deus não quer ver você perecendo, ver você destruída, ver você arrebentada, você acha que Deus quer isso aí? Ele não quer, só que cabe você fazer sua parte também. Porque ele não vai voltar atrás da palavra dele. Ou ele vai voltar atrás da palavra dele para fazer gracinha para você. Fazer seus caprichos. Ele não pode, senão o diabo sobe lá e leva um com ele. Vai afrontar ele. Fala, ei Jesus, ei Deus, você tá fraco, hein? Sua palavra aí. Ele vai ficar desrespeitado pelo diabo. Por quê? Porque ele não quer fazer a justiça e a verdade dele, da palavra dele valer. Porque vai fazer gracinha para você, quer fazer o mal pro outro. Quer fazer injustiça e pilantragem com o outro. Você acha que Deus vai... Não, coloca a mão na consciência, pensa comigo direitinho aí, se faz sentido isso daí. Então é por isso que ele não vai passar a mão na sua cabeça e não vai fazer seus caprichos, que ele não vai ser afrontado pelo diabo, não, por causa de você. Então se ele falou que o que você plantar você vai colher, você vai colher. O que você já fez aí é inevitável, você já vai colher. Isso aí já vai colher. Então a partir de agora, porque já vai vir coisas que não convêm. Então você começa a partir de agora fazer o que é certo. Porque você vai plantar agora coisas boas, a honestidade, o amor, a justiça, a paz, a lealdade, a integridade, o respeito, o amor pelo seu próximo, os irmãos, tratar todos com um pé de igualdade, respeitar as pessoas, ajudar as pessoas, tratar porque todo mundo é especial. Se você fazer isso aí agora, começar agora, daqui lá na frente você vai começar a receber os frutos aí. Mas esse mal que você já fez, você já vai começar a colher. Não tem pra onde correr mais. Porque Deus não vai fazer gracinha pra ninguém. O diabo não quer não que você se converta não. Ele quer que você continue. Pra você viver sofrendo nessa terra. Mas Deus não, Ele quer que você melhore, que você mude, que você procure sua melhor e faça o bem pro próximo. Aí Ele vai fazer você prosperar e vencer, ser alguém incrível e ter seus sonhos realizados. Ele vai realizar os seus sonhos. Os meus tá tudo se realizando aqui. Todos. Todos tá se realizando. Tem um iPhones aqui 14, aqui vários iPhones para vender, se você quiser comprar também, a gente tem para vender, quase toda a linha da Xiaomi. Sou pré-candidato a vereador o ano que vem na eleição, na próxima eleição.
todos os meus sonhos estão se cumprindo. Por que será? Porque eu cuido da minha vida, eu não sei da vida de ninguém. Não fico por aí procurando saber da vida de ninguém, nem falando da vida de ninguém. Estou focado na minha, no meu crescimento pessoal e espiritual. E aí eu estou crescendo espiritual, com intimidade com Deus, e também estou crescendo nas questões do meu trabalho, dos meus sonhos, minhas realizações, está acontecendo. Eu oro, eu peço e Deus me dá. Por quê? Porque eu não tenho tempo para destruir a vida do próximo. Eu não tenho tempo para falar da vida do irmão. Não tenho tempo para falar da vida do irmão. Sou um pecador também, vou querer puxar o rodo do irmão? Vou falar que ele não presta, se eu também errei? Se eu erro, por que ele não pode errar? Então só o meu pecado que tem perdão, o dele não tem? Então vamos colocar a consciência, a conscientização, se colocar cada um no seu devido lugar e deixar Deus julgar quem é dele e quem não é, quem vai subir e quem não vai, amém? Senhor, Deus amado e poderoso, obrigado por essa palavra, Senhor. Manifesta a sua glória. Isso, ajuda cada um dos irmãos, Senhor. O Senhor está meio triste, não quer nem se manifestar poderosamente aqui por causa dessa chateação, né? O Senhor está meio tristinho, está chateado, lógico que tá, tudo bem. Então aí, tá vendo? O Senhor não quer nem mostrar igual da última pregação, aquele poder todo poderoso, que ele está chateado por causa dessas palhaçadas aí. Então você melhora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe meus amados irmãos, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.